Olá, comunidade de fé, meu irmão, minha irmã, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série bíblica, capítulo versus versículos. No vídeo de hoje, nós vamos buscar refletir e entender as questões autorais da Bíblia. Quem é o dono das Sagradas Escrituras? Judeus e cristãos possuem a mesma Bíblia? Qual a importância da Bíblia para os cristãos católicos? Meu nome é José Olímpio e convido a você a permanecer no vídeo e fazer uma pequena oração. Vinde, Espírito Santo, iluminai a minha mente, aquecei o meu coração e igualmente a de quem assiste esse vídeo, para que essa pessoa que assista esse vídeo possa ser abençoado pela vossa graça. Ó Pai, em nome de Jesus. Amém. A Bíblia governa e orienta o estilo de vida, doutrinas e igrejas nos seus valores éticos, morais e na conduta de como caminhar melhor no sentido de agradar a Deus. Como já vimos num vídeo da série passada, que a Bíblia é lâmpadas para os nossos pés. Judeus e cristãos dividem uma Bíblia, mas nesse vídeo nós vamos focar no catolicismo romano, com foco no Brasil, na região sudeste, na vivência comunitária dos grupos de reflexões, dos grupos de estudos da Palavra de Deus. E vale dizer aqui que as comunidades, nesse momento, muitas estão se encontrando virtualmente e realizando o estudo da Palavra de forma virtual em função da pandemia. Mas, necessariamente, nós não vamos passar nesse vídeo uma opinião de uma paróquia, de uma diocese ou mesmo da igreja, mas nós vamos conversar sobre o fruto da reflexão do povo de Deus, que busca viver conforme os ensinamentos da igreja e da palavra de Deus. Porque a Bíblia se aprende em comunidade. A Bíblia se vive em comunidade. E em comunidade, o cristão dá testemunho de Jesus Cristo ressuscitado. Dá testemunho da presença salvadora e redentora de Jesus. A Bíblia é um patrimônio da humanidade. Então, a primeira questão, quem seriam os autores da Bíblia? De quem é a autoridade? Quem é o dono da Bíblia? A Bíblia é patrimônio da humanidade. Ela é fonte de vida para os cristãos, para os judeus. E parte dos cristãos tem a Bíblia como sua única fonte de fé. O que é isto? A partir de Martinho Lutero, que nós vamos falar sobre ele num vídeo futuro, ele vai dizer que só a Bíblia basta para a salvação. Só a Bíblia basta para agradar a Deus e seguir o caminho. Mas os católicos, eles têm três fontes. Nós temos a Bíblia, é uma fonte.
O magistério é outra fonte e a tradição. Um breve comentário sobre cada para a gente não perder o foco do vídeo. Mas a tradição não se trata daquela cultura, daquela coisa que passa de um povo para o outro. Mas a tradição aqui se refere aos ensinamentos dos apóstolos, que muitos não foram escritos na Bíblia. Nós, católicos, cremos assim. E muitos desses ensinamentos foram passados, como a própria Bíblia foi passada por muito tempo via oral. Foi se alimentando, um falando para o outro. E nisso nós aprendemos também como interpretar a Bíblia com a visão dos ensinamentos dos apóstolos. Esta é a tradição a qual me refiro. O magistério são aquelas pessoas que têm a autoridade apostólica de orientar a igreja. Então, o que o magistério já colocou como verdade, já colocou como ensinamentos dos apóstolos e que é doutrina da igreja, nós seguimos também. E esse é o magistério. Então, nós temos três fontes: a Bíblia, magistério e tradição. Para os católicos, a Bíblia é a sagrada palavra de Deus. E ela tem dignidade de ser reverenciada. Ela tem, dentro das igrejas católicas, um altar onde se celebra a ceia do Senhor, a Eucaristia, e do lado, na mesma altura, com a mesma dignidade, um altar onde é colocado o livro das Sagradas Escrituras. A Igreja Católica, ela ensina seus fiéis a crerem na Bíblia como livros inspirados por Deus, como palavra de Deus, revelada, criadora, renovadora, como fonte de vida para todo aquele que segue o Senhor Jesus. A Bíblia é um livro da igreja. De fato, estamos tratando de um livro, mas que veremos que não é um livro, é uma coleção de livros, é uma biblioteca. Por ora, basta um livro para que possamos entender. Mas, no entanto, para a gente fazer um estudo e conversar, um diálogo um pouco mais sério, respeitoso sobre a Bíblia, nós precisamos considerar que a Bíblia não nos pertence. A Bíblia não é dos católicos, não é dos evangélicos. A Bíblia é um livro que pegamos emprestado. Mesmo hoje, a Bíblia sendo reconhecida como patrimônio da humanidade, mas nem sempre foi assim. A Bíblia tem a sua origem, como já vimos em vídeos passados na série, que vou deixar os links aqui para que vocês possam ir acompanhando, se ainda não tiver visto, tá? Então, nós pegamos esse livro emprestado de um outro povo, de uma outra cultura. E aí nós precisamos aprender a reconhecer que a Bíblia não é um livro só dos católicos, só dos evangélicos, mas é um livro sagrado de várias religiões. E a primeira religião é o judaísmo. A Bíblia nasce no berço do judaísmo. O livro sagrado dos judeus, as Sagradas Escrituras dos judeus, é o Primeiro Testamento. Por que Primeiro Testamento? Nós chamamos, é muito comum a gente dizer Antigo e Novo Testamento, mas o Primeiro Testamento é tão atual quanto o Novo. Então, os dois testamentos,
Primeiro e Segundo Testamento fazem parte de uma única Bíblia para os cristãos. Para os judeus, a Sagrada Escritura deles é só o Primeiro Testamento, o que a gente chama de Antigo Testamento, que não é uma forma correta de se chamar. Para o judeu, a Bíblia termina no livro de Malaquias, que é o último livro do Primeiro Testamento. Para o cristão, a Bíblia termina com o Apocalipse, que é o último livro do Segundo Testamento. O Segundo Testamento foi escrito para os cristãos, a partir do evento Jesus de Nazaré. Mas temos que entender e explicar que Jesus era judeu. Os apóstolos, todos os discípulos de Jesus, judeus, os autores sagrados que escreveram o Segundo Testamento, varões judeus, dentro do berço e da cultura judaica. Mesmo que o Segundo Testamento, o povo judeu não o tenha recebido e acatado como Bíblia, como Sagrada Escritura, mas nasce no meio deles. Para os cristãos católicos, a chave de leitura para toda a Bíblia é o evento Jesus. E o ponto de partida é a ressurreição. A ressurreição é o centro. Partimos dela, vamos lá e voltamos à ressurreição. A ressurreição de Jesus é determinante para a nossa fé. Paulo, 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 17, vai nos dizer que se Cristo não ressuscitou, em vão é a vossa fé. Cristo venceu a morte, ressuscitou, daí partimos e daí chegamos. A leitura da Sagrada Escritura, a sua centralidade é Jesus. A nossa fé é que Deus criou homem e mulher para ser participantes da glória de Deus, da sua glória eterna, mas que já começa aqui e agora. A morte e ressurreição de Jesus é como primícias, uma amostra do que nos aguarda, no sentido do nosso viver agora e para a eternidade após a nossa morte. Daí, nós vemos a importância da Bíblia em comunidade. A sua leitura, a sua busca de entendimento pessoal ou comunitária, ela tem que ser orientada pela ação do Espírito Santo, que, como já falamos nessa série, é ele que inspira os autores da Bíblia a escrever o que escrever e como escrever. É indispensável ao crente, ao cristão, a leitura da Bíblia, seja ela pessoal, orante, meditativa. E se a leitura da Bíblia não fazer, não avivar, não estimular em mim e em você o caminho para a ressurreição, nada adianta o livro sagrado na sua vida. A nossa ressurreição, ela é diária e definitiva. Nós vamos nos convertendo todo dia, nós vamos nos buscando ser mais parecido com Jesus. E com isto sendo novas criaturas em Cristo Jesus. Isto é pessoal, isso é de cada um. E se faz todos os dias. Do contrário, o nosso esforço, o nosso tempo está perdido e esforço em vão.
Agora, meu irmão, minha irmã, que a gente já sabe que a Bíblia é muito mais do que um livro. A Bíblia é a palavra de Deus, direcionada para a salvação da humanidade. Nós precisamos entender que a Bíblia não é de interpretação pessoal, que a Bíblia não é para a salvação pessoal somente. Ela se dá na comunidade. Se lê junto, se aprende junto, se ora junto, mesmo que seja nas comunidades virtuais. E nem pessoal, nem comunitário, ninguém pode se atrever a abrir a palavra, o livro sagrado, sem invocar, sem orar a Deus, pedindo a Deus a presença do Espírito Santo, a força de Jesus no nosso coração e na nossa mente, para que nós possamos estar iluminados, aberto à luz do céu, para entender que aquelas letras não são letras, mas são vida eterna. É Deus que fala conosco, deixando a impressão humana registrada no livro. Que Deus nos toque com o seu amor e com a sua luz. A propósito, você vê alguma relação em ler a Bíblia e fazer uma oração? Deixe nos comentários. Comente o que você pensa da Bíblia e da oração juntos. Amém? Um abraço, meu irmão, um abraço, minha irmã. Fica na fé, fica na paz, fica com o Senhor Jesus e com a Bíblia no coração. Amém? Tchau, tchau!